Como faço para ganhar a guarda da minha filha? Minha amiga, vamos estabelecer duas coisas aqui. Primeiro, guarda não é prêmio para você ganhar e criança não é troféu para ser barganhada entre o pai e entre a mãe. Guarda, acima de tudo, responsabilidade sobre os pontos fundamentais da vida da criança, saúde, educação, enfim, os pontos fundamentais da vida do seu filho vai ser estabelecido por quem tem a guarda. No Brasil temos dois tipos de guarda, a unilateral e a compartilhada. Em regra, é a compartilhada. Outra coisa, não existe uma receita de bolo, faz isso e você vai ter a guarda. Pelo que você está falando aqui, o que você está almejando é a guarda unilateral em seu favor. Para isso, sendo a regra a guarda compartilhada, você vai ter que comprovar que o genitor ele oferece algum risco para o seu filho, um risco físico ou psicológico. Mas não é assim, eu acho que ele oferece. Não, você tem que ter provas. Documentos, testemunhas, laudo, perícia, que demonstrem que o genitor não tem capacidade de ter a guarda do seu filho. Aí sim você consegue.